Festival da Canção Cruzeirense, esse famoso festival, que era assim que era intitulado no passado, marcou época e gerações, dos anos 80 até o ano de 1991. Olha aí, foram 11 edições desse grande festival aqui em Cruzeiro do Sul, além do Festival do Vale do Juruá, que também tivemos algumas edições aqui na nossa região, que envolvia os 5 municípios dessa grande região do nosso estado do Acre. O Festival da Canção Cruzeirense teve a sua primeira edição em 1980, faz tempo, né? 1980. E se prolongou até o ano de 1991 e tinha sob coordenação o comunicador na época Mariano Maciel, hoje jornalista Mariano Maciel. Sendo que os 2 últimos contaram com a colaboração e participação do professor Edivaldo Magalhães. Em 90 e 91, o professor na época Edivaldo Magalhães, que também dirigiu o sindicato, acredito que o Henrique também, desse mesmo período, juntos, colaboraram bastante para que as 2 últimas edições do festival pudessem acontecer em Cruzeiro do Sul. Então, 90 e 91, tivemos também a participação desses grandes ativistas culturais na época e sindicalistas que colaboraram e entendiam a importância de incentivar a cultura, de fazer movimentar, principalmente uma época difícil, né, de grandes movimentos, das dificuldades que nós tínhamos naquele tempo, e a música era um caminho que se tinha para fazer os grandes protestos, as grandes reivindicações sociais que a nossa região precisava bastante. O festival surgiu a partir da grande participação popular no programa de calouros. Lá em 1980, Mariano Maciel realizava o chamado Domingo é Dia de Show. Então foi lá que se despertou esse gosto pela música, que incentivou muitos artistas de Cruzeiro do Sul a começar a se apresentar nos palcos, principalmente do festival. Então, Domingo é Dia de Show, apresentado aos domingos pela manhã no Clube Juruá, com a participação de artistas locais, distribuição de prêmios. O programa era transmitido pela pioneira rádio A Voz dos Nauas, com alto índice de audiência. Eu já tive o prazer de participar de um desses shows de calouros lá no Samambaia Clube. E eu cantava naquela época, eu quis ser cantor, quis aprender a tocar, inclusive meu professor foi Henrique Afonso, aprendi uma música com o Henrique, não foi, Henrique? Aprendi uma canção e cantei no festival e só gostava de cantar a música do Balão Mágico. Olha só, que coisa engraçada. Eu participava do festival, lá, do show de calouros que o Mariano realizava, e a gente cantava em 1985, se eu não me engano, foi quando eu participei com 12 anos de idade, cantando a música Ursinho Pimpão. Olha só, uma criança de 12 anos cantando Ursinho Pimpão. E fiquei em segundo lugar no festival que o Mariano realizou naquela noite. Aí eu fiquei chateado, não quis mais saber de cantar. Eu queria o primeiro lugar, eu achava que era o melhor de todos naquela época. Agora, o Egino Costa, nosso querido Egino Costa, que é um dos grandes artistas da nossa cidade, foi uma das vozes marcantes desse Festival da Canção Cruzeirense. E ele traz de volta uma edição especial, a histórica, que vai reunir hoje à noite aqui os nomes da música do Vale do Juruá, que também fizeram muito sucesso nos nossos festivais. Então, a turma que está aqui, não são todos. Então, aos amigos que ficaram fora desse projeto, sintam-se abraçados, sintam participante dele também, assistindo, ouvindo a gente, né? Então, a gente fica muito feliz em tê-los aqui nessa noite também no Teatro dos Nauas. Quando a gente foi construir esse projeto juntos, Egino, a gente dialogou bastante, e começamos a lembrar que os primeiros festivais eram acompanhados pela banda Embalo 5. E eu vi aqui um dos componentes. Meu amigo Carlito Martins está aqui, que foi um dos componentes da banda Embalo 5, que acompanhava, né, fazia o acompanhamento musical dos nossos artistas naquela época. Que eram os filhos, chamaram os filhos do Duval, né, do seu Duval. Era o Carlito, o Raimundinho, o Zezinho, o Chico. Depois foram se formando outras bandas. Tinha os The Kings, que era do Clóvis da Dona Benigna, que era assim que se chamava também naquele período. Tinha o Eulis participou da banda The Kings e depois da The Black Lions, do Magide. Também foi uma outra banda criada, né, lá pelo nosso amigo Pipoquita, assim carinhosamente, que todo mundo conhece ele. Hoje canta na noite em Rio Branco, nunca deixou de cantar, vive da música, e é um dos grandes sucessos que nós temos em Rio Branco, Pipoquita, o Eulis. O Boca e o Morcego também, nosso amigo Morcego. Tinha uma galera boa que depois foram formando outras bandas. Em conversa ainda com o Egino, ele lembra também que era uma época que não tinha incentivo do Estado e nem da Prefeitura. Viu, Henrique? Totalmente diferente de hoje. Olha ali, Prefeitura de José do Sul, já há um bom tempo financiando os projetos através da sua política de fomento à cultura,
né, que garante o acesso democrático aos recursos públicos, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, uma conquista importante dos artistas, e a sensibilidade dos gestores que disponibilizaram, Câmara de Vereadores que aprovou, e a gente tem mantido isso sob o comando do nosso líder da cultura, que é o Aldemir Maciel, que é um cara que a gente tem que tirar o chapéu, porque ele foi um guerreiro durante 13 anos, construindo essa política, e hoje ela é real, ela é concreta, e ela hoje chega, o dinheiro público chega às mãos dos nossos artistas, dos nossos produtores e fazedores de cultura. Olha que coisa boa. Fora todas as outras ações que a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, realiza em prol da classe artística e que chega em vocês, que é o nosso público, que é o alvo principal que nós temos, que é levar uma boa música, um bom teatro, uma boa dança, uma boa contação de história, um bom patrimônio, enfim, tudo que é de importante na área cultural. O festival era uma iniciativa da juventude que ia para cima, pedia nos comércios tinta e tecido para fazer painel de fundo. Aqueles painéis que hoje nós usamos da tecnologia e os recursos, antigamente não tinha. Eles iam pedir no comércio, recebia muito não, pegava um pedacinho de murinho e transformava num banner, era uma faixa, mas fazia o festival. Não era um equipamento como esse, era uma caixinha de som para um, uma caixinha de som para outro, um microfone com cabo, e a turma fazia o Festival da Canção Cruzeirense, o Festival do Vale do Juruá. E o interessante, segundo o Egino, eles passavam noites e noites na varanda do Samambaia Clube, olha que coisa bonita, pintando essas faixas para 2, 3 dias depois ser colocada em exposição para fazer a festa popular da música em Cruzeiro do Sul, nas praças, no Samambaia, nos clubes da nossa cidade, no ginásio coberto, na Escola Craveiro Costa, que também foram um dos palcos desses festivais. Cobrava ingresso muitas vezes para poder custear as despesas que tinham, que eram muitas, mas faziam, estavam plantando uma semente e que hoje a gente está colhendo esse fruto. Falavam com donos de caminhão, porque naquela época não tinha palco, o palco era os caminhões. Olha a carroceria de caminhão para você fazer um show. Como tinha os comícios também, né? Servia de palco, falavam com as bandas, e aí no final cobrava aquele ingresso que ajudava a pagar a premiação e o custo, a questão de uma gorjeta para a banda. Dava uma... conseguia arrecadar, vamos lá, dava para um músico, para outro, uma pontinha. Ainda bem que esses aqui são de graça hoje. A turma, garotos do sótão. Foi com esse sentimento de pertencimento que alguns artistas daquela época irão se apresentar no palco do Teatro dos Naus, como forma de relembrar um tempo de muita nostalgia, deixado por aqueles que um dia tiveram atitude e ousaram sonhar. Mas, acima de tudo, construir uma identidade, um legado cultural que atravessou décadas. Então, é com esse sentimento de pertencimento, de alegria, que nós vamos convidar ao palco do Teatro dos Nauas 7 artistas que participaram dos festivais nas décadas de 80 e 90 em Cruzeiro do Sul, e um em especial que foi em 2007, que a gente realizou um festival dos festivais, quando eu estava à frente da Fundação de Cultura do Governo. Inclusive tem um CD gravado desse festival, que a gente convidou um amigo nosso para fazer uma apresentação de uma das composições do festival de 2007, mas não era o Festival da Canção Cruzeirense. Esse tem 30 anos que não acontece. Esse projeto aqui, ele só está sendo possível porque nós estamos tendo o patrocínio oficial da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e da sua política de fomento, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Obrigado, Henrique, obrigado ao prefeito Ezequinha, obrigado aos prefeitos que iniciaram esse processo também de implementação dessa política, e nós estamos movimentando recursos públicos já há um bom tempo aqui em Cruzeiro do Sul, através da Lei Municipal.